Salve, salve, Bills Mafia! Sejam muito bem-vindos a mais um Billscast Brasil, seu podcast sobre Buffalo Bills em português, chegando para mais um episódio pós-semana 4, mais uma vitória, né, dessa vez diante do New Orleans Saints, e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso no programa de hoje. Antes de dar início aos trabalhos, eu queria pedir para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais, o arroba é blog dos Bills, no Spotify é Billscast Brasil. Se você está assistindo em vídeo, não se esqueça de deixar um like, que ajuda muito no nosso trabalho a entregar para cada vez mais gente. O YouTube vê o seu like e entende que você gosta desse conteúdo e ajuda a entregar para cada vez mais pessoas. Então, é uma luta constante. Se você está assistindo ao vivo no canal do Fernando Chimude, torne-se um colaborador para ter direito, né, a assistir esse podcast. Esse glorioso podcast que está no seu episódio 70. Impressionante, né? Mas torne-se colaborador do canal para participar aqui da gravação desse programa. Bruno Milioni, seja muito bem-vindo mais uma vez a este programa. Tamo junto. Que isso, eu que agradeço. Muito obrigado por mais uma vez estar podendo participar. Episódio 70, né, cara? Uma história aí que a gente já tá podendo viver. Como se a gente tivesse uma criança de 70 anos. Benjamin Button? Não sei. Mas nesse caso aí, é uma história realmente aí que a gente já tá fazendo. Muito obrigado a todos que estão ouvindo. E é isso aí. Vamos falar sobre esse jogo maravilhoso aí. E só para fazer o papel do Ericão, é para lembrar que quem nos apresentou aí foi o Celhão, né, Celhão? É isso aí. Excelente lembrança, Bruno Milioni. O meu nome é Célio Filocrino e eu seria o seu host nesse programa. Para não deixar passar a batida, né? Boa. Agora vamos aos fatos, o Milioni de supetão. Sua opinião sobre este jogo. Sua primeira análise, deu seu parecer aí do que você achou dessa partida. Essa partida eu não sei se eu fico com raiva não com raiva, mas se eu fico chateado com a forma como os Bills jogaram, ou se eu fico chateado por eu ser uma pessoa que está chateado com um time que está 4-0. Não sei se dá para acompanhar, mas vamos tentar assim pensar. Será que eu estou sendo exigente demais? Meu time está 4-0. É sensacional termos 4 vitórias, né? Nessa altura de temporada, somente 2 times que ainda não tiveram uma derrota, nós e os Eagles. Então eu fico pensando, será que eu estou sendo um filho mimado? Ou será que não? Eu tenho o meu direito de ficar chateado com os Bills. E eu me dou o direito de ficar chateado com os Bills. Não gostei muito bem desse jogo. Obviamente a gente vai conversar. Teve coisas boas, não teve coisas muito boas, mas é a vida. Não gostei. Será que nós estamos vivendo um script? João Marino falou sobre isso, de tipo, será que os Bills estão fazendo script? Parece que todos os jogos são do mesmo jeito. A gente estrangula, se esforça, não sei o quê, e no final a gente acaba conseguindo algumas jogadas especiais e acaba ganhando, mas sempre um sofrimento. E a pergunta que fico aqui, somente para resumir isso daqui, mas taclear é pecado? Porque pareceu que é pecado nesse último jogo, porque ninguém queria fazer, cara. Tava difícil. Cara, se esse script terminar com a gente campeão, tá excelente. Exatamente. Tá tá valendo demais. Tô sem problema. A gente aceita, né? Na verdade é o seguinte, Milhões. Passaram vaselina nos caras do Saints. Ninguém tocava nos caras, velho. Que isso? Todo mundo errando tackle, velho. Falou tudo. O que aconteceu nessa partida, mas a gente vai falar um pouco mais, porque o jogo começou com os Bills indo lá, pontuando. Aí eu pensei, opa, coisa boa. Nós somos daquele jeito. Aí o New Orleans Saints vai lá e empata. Tá bom. É só para dar uma alegria para eles. Isso.
Aí os Bills vão lá e fazem de novo um touchdown. Aí eu falo, opa, papai, o rei chegou, hein? Tá na área. Aí, cara, eu mandei uma mensagem. Maldita hora que eu mandei essa mensagem falando. Se a defesa fizer o mínimo, esse jogo acaba antes do intervalo. Depois da mensagem, pra quem tá vendo em vídeo, depois da mensagem do Célio foi assim, ó. Ah, que mensagem desgraçada foi essa que eu mandei, velho? E aí é doideira, né, velho? Porque depois disso, o ataque resolveu não fazer mais muita coisa, Não. né? Veio retornar ao seu serviço só no terceiro período depois. Nossa defesa fez o Spencer Rattler pareceu o Lamar Jackson. Exatamente. Que negócio é esse aí atrás de ti, Milene? O quê? Aí atrás de ti, ó, na esquerda. Na esquerda? Ih, passou já. Passou. Oh, Era o isso? Dorian Williams se perdendo na jogada. Caraca. Oh, por um minuto achei que tinha um bicho. Que filho da mãe, cara. Caraca, moleque. Dorian Williams foi humilhado. Meu Deus do céu. Ai, caralho. Caraca. O que me revoltou nesse jogo é que ele tava muito feio, cara. Muito obrigado, cara. Nossa, senhor. Nossa, muito obrigado. Realmente, esse é o Dorian Williams. Pra quem não viu, esse foi o Dorian Williams. Perdido. Acabou de passar aí atrás do Milione. Nossa. Cara, o que me revoltou nesse jogo é que tá muito feio, cara. O ataque, eu comentei lá, né? Pô, os caras estão com uma vontade de jogar. Pô, o ataque não conseguia fazer nada. Mostrava a cara do Allen no banco. Ele tava com uma cara de que não queria estar ali. Era isso. Acordaram ele, colocaram ele no campo e falaram, joga. Ele queria estar dormindo, não sei o que. É por isso que eu falo, eu sou um adepto dos jogos das 2 da tarde. Eu adoro a estética do jogo à tarde e o horário pra gente. Tá. Agora a verdade tem que ser dita. Os caras jogaram numa preguiça de quem almoçou. Isso. E ainda está cheio. É o jogo da feijoada. É um jogo da feijoada. Os caras estavam avacalhando. E aí, pô, brincadeira, né? Não dá. A verdade é a seguinte. Em certo momento, os Saints tiveram, né, a oportunidade de virar o jogo, o que era inimaginável, né, anteriormente. Se eles não fazem aquela jogada engraçadinha que felizmente deu brutalmente errado, Sim. E o Cole Bishop não aparece lá do fim do mundo, cruza todo o campo para interceptar aquela bola, os caras poderiam muito bem ter virado o jogo, né? Com certeza. Assim como em outro momento eles também conseguiram um touchdown, né? Que também poderia virar o jogo ou poderia empatar? Poderia virar, né? Poderia virar. Você tá falando daquele touchdown que voltou, né? É, esse mesmo. Sim. E foi na bola no Chris Olave, né? E que ela acabou batendo no chão, voltou e no fim das contas foi só um field goal. E entendeu? Então, cara, a gente deu margem pra resenha. Os Saints vieram na casa dos Bills e queriam resenhar com a gente, bicho. Não, meu amigo, eu não resenho com vocês. Eu não quero conversar essas conversas. Eu falei, a melhor forma de respeitar o Saints no último episódio era meter a porrada noite. Porque Sim. Time ruim é assim que a gente enfrenta. Em casa, não né? Tá sendo o caso dos Bills. Em casa ainda. O que não tá sendo o caso dos Bills. O Miami Dolphins é um time muito dos seus mais ou menos e os Bills penaram.
O Saints é um time muito de seus mais ou menos, e os Bills penaram também. A única diferença entre os dois é que contra o Miami Dolphins, em nenhum momento eu senti que os Bills estivessem ameaçados. Tá? Para mim, o jogo estava sempre controlado. Para mim, Tá. na hora em que apertasse, ia rolar. Tá? Na hora que apertasse, que a gente apertasse eles iam entregar. Contra o Miami, contra o New Orleans Saints, foi muito parecido, sabe? Eu senti que o jogo estava bem controlado, mas a gente deu espaço, né? Coisa que a gente não tinha dado antes. E dando esse espaço, eu achei que em algum momento o jogo poderia acabar saindo dos trilhos, entendeu? Por besteira. Então esse jogo acabou me preocupando um pouco mais do que o jogo contra o Miami Dolphins, né? Apesar de que ambos fizeram mais de 30 pontos. A pontuação foi bem parecida, né? Acho que o Dolphins fez 21, algo assim. O Saints fez 19. Saints fez Então, 19. a pontuação dos rivais foram bem parecidas também. Mas o desempenho tá meio aquém, tá meio abaixo dos padrões, né, o Milhões? Com toda certeza. Eu concordo com você que assim, na questão da. Eu acho que também uma coisa que diferencia esse jogo de Miami e do Saints é que assim, cara, jogo divisional sempre tem, né, um peso. Por mais que o Miami, ou até mesmo esse próximo jogo que a gente vai ter contra os Patriots, os Bills a gente sabe que tem essa mania, né, assim como todos os outros times que às vezes quando tá forte entrar com um pouco do salto alto e acaba se prejudicando, mas jogo divisional sempre tem que se ficar com o pé atrás, independente do time. Cara, não querendo menosprezar, mas vejamos os Browns, por exemplo, que dá um trabalho às vezes em jogos divisionais contra, né, os Ravens, contra o Pittsburgh, contra Cincinnati, e ele praticamente é um time bem mais fraco do que esse nessa divisão. Então eu sabia que Miami poderia trazer sim, sempre essa questão da rivalidade. E foi o que trouxe. Mas eu concordo com você. O jogo estava rolando, mas em nenhum momento eu também fiquei assim, cara, o que tá acontecendo a nível de tipo, puta, vai dar ruim. Nesse jogo do Saints, diversas vezes eles tiveram oportunidade e eles poderiam ter feito sim, se o Saints tivesse um pouco mais de disciplina na questão de faltas, uma questão também de um pouco maior de qualidade dos seus jogadores, eles poderiam muito bem ter ganho esse jogo, cara. Dava para ver os Bills perdendo esse jogo, sim. Infelizmente, porque não é de uma qualidade do nível que os Bills são. Então é isso que eu falei no começo, cara. Eu fico chateado, sabe? Tipo, beleza, nós estamos 4-0, vitória. Chama que Dermot falou isso no final. Tipo, não, a gente tem que comemorar, porque vitória é vitória, a gente deu um jeito de vencer. Concordo, vamos comemorar, a gente deu um jeito de vencer e beleza. Mas, cara, esse jogo não pode passar impune. Principalmente agora nas comissões técnicas, esse jogo não pode passar impune, cara. Esse jogo tem que ser passado assim todas as manhãs para todo mundo ver que, cara, o que foi isso? É em casa. É em casa contra o Saints. Concordo plenamente com o Celhão, a gente tinha que passar carroça, cara. Tinha que ser assim um trator passando. E eu vou te dizer que se não fosse essa questão de tackles perdidos, eu acho que a gente teria ido até muito bem, porque muitas das vezes a gente estava chegando, sabe? E se a gente consegue taclear, cara, seriam jardas perdidas ali que iriam influenciar demais. Demais, demais, demais. Sabe, diversas vezes a gente. Se vocês até mesmo não precisam rever o jogo inteiro, mas vocês podem até mesmo ver no YouTube, aqueles do highlight que tem, que é só 15 minutinhos, cara, você consegue ver a quantidade de tecos perdidos. Se tivesse sido no primeiro impacto ali, já ter parado os caras, puta, já teria sido um jogo totalmente diferente. Eu concordo que na questão do ataque, puta, jogaço de feijoada bruta, assim. Eu não sei se todo mundo concorda comigo, ou se todo mundo talvez tenha visto isso, mas eu percebi que no começo do jogo o Brady parece que quis jogar um pouco diferente, né? Parece que, eu não sei, ele tentou não ficar tanto no screen, sabe? Quis fazer uns jogos mais de passes mais longos e infelizmente não estava encaixando de jeito nenhum, cara. E aí isso me preocupa,
porque eu queria que o Brady continuasse com essa visão de que ele tem um quarterback que ele pode utilizar de formas, sabe, de formas diversas. O Josh Allen, cara, é um coringa realmente em questão de quarterback, porque o cara corre bem, o cara protege muito bem a bola, o cara passa muito bem, sabe? Há quanto tempo que a gente não se ouve falar do braço do Josh Allen, cara? É um braço forte, é um cara preciso, sabe? Ele tem praticamente quase tudo. Não, você praticamente ele tem tudo o que um quarterback precisa ter, cara, e tudo com uma qualidade excepcional. E ele poderia usar mais disso. Então eu fico com medo de que ele tenha tentado isso, não tenha dado certo e ele queira agora voltar atrás. Queira falar, não, tenho que continuar com as minhas visões de passe curto aqui no cantinho, corrida, 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 corrida com o James Cook. Não é o que eu queria, cara. Não é o que eu queria. Eu realmente gostaria que ele continuasse com essa visão de que ele pode desfrutar muito mais do Josh Allen, cara. A gente não tá desfrutando de toda a qualidade que o nosso QB tem. Cara, isso aí lembra muito uma parada que o Eric falou em algum momento sobre o Ray tá chamando as jogadas. Não sei se ele citou o Brady ou se ele falou tipo o ataque, tá jogando como ele joga no Madden, alguma coisa assim, né? Sim, no grupo Mas ele mencionou isso. tá tipo isso, né? Tava Dava, experimentando as jogadas, tava parecia. experimentando coisas, estava distribuindo bolas, não que ele não distribua as bolas em todos os jogos, né? Mas ele tava fazendo coisas diferentes nessa partida. Tava. Mas é bem por aí mesmo. Acho que ele quis usar de teste nesse jogo. Mas antes de começar a falar do ataque, ô Milhões, vamos falar da defesa. Putz. Que tava escorregadio esse campo, hein? Nos dois sentidos, né? Porque a quantidade de jogadores que escorregaram, que a gente pôde ver, literalmente estavam escorregando em campo. E as sabonetadas que a nossa defesa tava dando para segurar os caras era inacreditável. O que tu falou ainda agora sobre se a gente conseguisse pelo menos dar o primeiro tackle, não precisa nem ser o primeiro. O cara chegava para taclear o jogador do Saints e já tinha outro atrás, amigo. Não tinha essa escapatória, não. No fim das contas, os caras ainda escapavam. Mas o Milhões, eu tenho uma pergunta para ti que é a seguinte: esse ano é o ano dos running backs, é o ano do jogo corrido para todos os times da liga, porque tirando os Jets, tá todo mundo correndo muito contra a gente, hein? É verdade. Tá bacana esse negócio aí, né? É verdade mesmo, cara. Nossa, você falou tudo. É o básico, né? Um time adversário olha o jogo e fala qual que é o ponto fraco, vamos usar. E assim, me desculpem, mas se vocês não acham que os Patriots ou os próximos times vão fazer a mesma coisa, estejam totalmente enganados, cara, porque eles vão fazer. Porque eles viram que é o nosso ponto fraco, cara. E assim, viram em todos os jogos. Não teve um momento que você falasse, não, ó, tem uma melhoradinha aqui, ó, tem um jogador aqui que tá ficando mais esperto, tá conseguindo bater mais ali, segurar na corrida. Não tá tendo, cara. E vai acontecer isso até a hora que a gente conseguir parar, cara. Sabe? Enquanto não conseguir, vai continuar sendo isso. Porque eu, se fosse do time adversário, faria a mesma coisa. Porque é o ponto fraco. Se é o ponto fraco da nossa defesa, então vamos fazer isso. Engraçado que, assim, eu não sei, né, pensando nesses últimos 4 jogos, eu acho que a temporada começou com uma defesa, assim, mediana para cima até, sabe? Com o jogo dos Ravens, cara. Eu vi a defesa aparecendo em momentos muito bons contra o jogo de corrida, muito melhor do que o New York, né? Do que o New Orleans Saints, cara. Lamar Jackson e Derrick Henry, por favor, gente, é muito maior, não tem como dizer isso. Então eu vi a defesa aparecendo muito mais nesse momento. E aí nesse jogo agora contra o Saints, caraca, velho, decadência pura, decadência pura. Então eu acho que sim, velho, vai ser assim, jogo de corrida até. Eu não sei se esse ano tá assim para todos os times, tirando os Broncos, que eu vejo que odeiam correr com as bolas, sempre passe, mas, pô, o Eagles também, assim, esquece, não tá tendo passe não, viu, só corrida. Então,
Mais uma coisinha para os Bills ficarem espertos aí, que assim, Eagles, filho, só corrida. Imagina se chega no Super Bowl com esse nível, o que você acha que eles vão fazer com a gente? Então, eu não sei se a gente já vai se aprofundar mais na defesa ou só mais ficar nessa pergunta agora, Celhão. Mas aí, aquela parada, né? Chovendo molhado. Está um ano falando a mesma coisa. Não dá pra gente ficar se repetindo eternamente aqui nessa questão, que a gente sabe que temporariamente, ao menos, não vai mudar, né? Perdão, Celhão. Tudo bem, mas você acha que isso pode mudar com o Joby e com o Hoyt? Cara, acho que não. Sinceramente. Eu não também sei se tem algum Joby esse cara. Tá ligado? Também acho que não. Porque seria também só o front inicial, né? O resto, pessoal de trás de linebackers continuam muito leves. Não seriam o ideal para esse tipo de jogo, né? Mas concordo. É aquilo, né? É o nosso estilo, então tem que manter. Agora, eu queria destacar algumas coisas que são o seguinte, Midori. A nossa defesa estava tendo alguns problemas que eu esperava ver esses problemas contra o New York Jets, tá? Quando a gente falava sobre enfrentar o Jets e tal, que poderia simular o que o Ravens fez, né? Com o Fields correndo muito com a bola, escapando. Quem fez isso foi o Sainz, né? Quem fez isso foi o Spencer Rattler fazendo isso e muito bem, diga-se de passagem, né? Sim. No mínimo espaço ali, ele conseguia escapar e a defesa não conseguia segurar. E aí é complicado, né? Porque a gente já viu isso, mas também outra coisa que a gente está à mercê, porque faz parte do jogo. Agora, eu fico intrigado que a nossa linha defensiva, por exemplo, quem eu queria que chegasse bem não tá chegando, né? E, cara, tem que ser justo aqui também com o cara. Quando o Bolsa chegou, a minha maior preocupação era: esse cara vai conseguir jogar? Perfeito. Porque a qualidade tinha. A gente sempre falou aqui sobre a incrível qualidade do Joey Bolsa, né? A gente sempre falou sobre a questão física dele, se ele ia ter saúde para entrar em campo. E, cara, até o momento, ele tá sendo, acho que, o melhor jogador da nossa linha defensiva. Concordo, ele tá sempre no cangote do quarterback. Ele tá sempre chegando. No fim da partida, ele bateu na mão, bateu na bola na mão, tirou ela da mão do Spencer Rattler e sei lá de quem foi. Foi do Rattler, porque foi um sec. Foi do Rattler, sim, foi do Rattler que deram um sec pro Epeneza depois. Ele tira a bola do Rattler e o Epeneza consegue depois o sec, tá ligado? Então assim, cara, Greg Rousseau, ele é bom, a gente sabe que ele tem potencial, mas ele ainda tem que aparecer mais, né? O Epeneza fez a sua partida ali, ok e tal, apareceu em alguns momentos, conseguiu seus 2 sacks, já está com as suas estatísticas marcadas lá. A nossa dupla de defensive tackles, o Deone Walker segue sendo um dos destaques, né? Não tem jeito, ele continua jogando muito bem. Atualmente nosso melhor rookie, eu acho, né? Com certeza. O Deacon Jones fazendo ali o feijão com arroz dele e o TJ Sanders que ainda não deu guarda das graças. Sim. Sumido por aí. Mas, cara, Joey Bosa tá me surpreendendo e já emendando em rookie, a gente viu o Trey Davis White começar essa partida, né? Mas depois a gente viu ele rotacionando com o Dorian Strong, né? Sim. O McDermott fazendo mudanças ali. Não sei até que ponto isso é teste ou se isso é algo pensado, mas ele estava ali mudando entre Davis White e Dorian Strong. E como é que eu vou falar isso? Eu nem teria colocado
Primeiro que eu não teria nem contratado o Tredavious White de volta, né? Acho que eu já deixei bem claro isso em vários dos nossos programas. Mas, já como ele está aí, eu esperava que ele fizesse o melhor. Porém, ele não tá mais no seu auge, né? Ele Não, vem sofrendo. E sim. aí, cara, um jogador com vigor físico, com potencial, como o Dorian Strong, tende a engolir ele. Resta saber como volta o Maxwell Hairston, né? Porque o Hairston já está liberado, em tese já está liberado para voltar, né? Não Tem. que a equipe liberou ele para voltar. Uhum. É que ele foi posto no Injury Reserve e o Injury Reserve te deixa no mínimo 4 jogos fora. Ele Sim. ficou 4 jogos fora. Não sei se ele já retorna nesse próximo aí, tem que ver as próximas notícias que ainda irão sair, né? Mas ele vai ter que ter um tratamento bem lento ainda, o Maxwell Harrison. Né? Perdeu todo o training camp, basicamente. Ficou muito para trás nessa corrida. Mas, pô, são caras que. Curioso nessa troca, Dorian Strong e esse revezamento contra o Davis White. E o Dorian Williams, que, enfim, passou vergonha dessa partida, né? Passou vergonha. O Shaq Thompson vai roubar essa vaga dele, porque o cara tá jogando muito bem. E eu nem Sim. botava tanta fé no Shaq Thompson, tá? Porque, Também não. enfim, apesar dele chegar por último, ele é um veteranaço. Eu pensei que ia entrar em momentos específicos. Aí ele tá jogando muito bem. Mas. E a gente fala do Cole Bishop daqui a pouco. Mas sobre esses caras aí, o Milione, defensive tackles, edges, nossa, esse revezamento aí dos Duarte. corners, isso aí tá te intrigando, tá te trazendo que sentimentos? O, o Dorian Williams é algo tá um pouco triste, mas assim, às vezes foi um jogo ruim, né? Porque a gente já mencionou o Williams aqui outras vezes que, cara, o Dorian Williams é um jogador bom, cara. É um jogador bom. Ele teve algumas aparições muito boas aí, então eu ainda coloco fé ainda no cara, sabe? Às vezes foi aquele jogo fora da média do jogador, esperamos que isso na verdade fortaleça ele. Questão da nossa linha defensiva, cara, eu concordo plenamente com você que, assim, para mim, o Bolsa, eu achei que ele ia jogar numa qualidade ainda até inferior do que ele tá jogando. Tudo bem que nesse jogo aqui, ele sempre chegou um pouquinho mais atrasado, mas ele sempre tava lá. E não tá sendo por falta de esforço, nem tá sendo por questão de força mesmo, de rapidez, cara. Isso ele tem, sabe? Não tá um cara aí, por exemplo, desculpa, mas Von Miller, sabe? Não tá no nível de Von Miller de realmente lento, você percebe que tá realmente no finzinho da carreira ali, não. O Joey Bosa ainda tem uma boa gasolina ainda para gastar, cara. E eu tô gostando mais dele do que eu imaginei que eu iria gostar. O que me assustou nessa questão do jogo foi a quantidade de snaps que ele jogou, cara. Eu acho que daria. Tudo bem, a gente tava precisando disso. O jogo não tava ganho e tudo mais. Mas a questão é que a gente sabe que o Bolsa tem um problema de saúde, né, velho? Ele se machuca muito, então eu tenho esse receio toda hora que eu vejo ele diversas vezes. Me dá um pouco de preocupação, mas né, não dá pra gente também ficar preocupado e botar o cara numa bolha e só jogar com ele nos playoffs, né? Então é uma preocupação que eu vou ter que simplesmente engolir, me aceitar ela. Walker para mim tá sendo uma das coisas mais legais de eu assistir, assim, obviamente não foi um jogo esplêndido dele, mas teve o jogo dele que ele conseguiu sim parar o jogo corrido, é um cara enorme, cara, um bebezão gigantesco, sabe, puta, que acréscimo bacana. Isso eu apoio e o Benny fez muito bem ter chamado o moleque. A questão do Dory Strong e do Tredavious White, acho que eu sou um pouco mais um pouco mais aceitável da decisão do White voltar do que o Celhão. Eu concordo que jamais ele não está jogando nos seus auges, nem nada mais, mas é um cara que tem mentalidade, ele tem inteligência, sabe? Você percebe que ele, ele não tá um cara perdido, não é um Kai Irland, sabe? É um cara que mesmo que mais velho, ele tem mais força de vontade, eu penso assim, do que um Kai Irland.
E eu gostei demais dessa troca entre ele e o Darren Strong, porque eu acho que ele pode estar ajudando demais o moleque mesmo no crescimento dele. E eu acho que o Strong tem muito para crescer, cara. Muito para crescer. Eu vejo que, assim, a gente ainda não viu como que né, o Mad Max vai jogar aí. A gente vai ver na hora que ele começar. Mas eu acho que o Strong, cara, tem grandes chances de ser um bom futuro corner aí dos Bills. Eu realmente tô gostando bastante do que eu tô vendo dele. E assim, volto a mencionar aquilo que eu já mencionei diversas vezes aqui. Corner, você avalia os caras quando você não vê eles. Então, se você não tá vendo jogadas rolando para cima dos wide receivers que eles estão cobrindo, é porque eles estão fazendo muito bem. E Darren Strong tem feito isso muito bem, cara. Então, na questão de passes, assim, a gente está cobrindo isso muito bem. A nossa defesa, pelo menos, isso está fazendo. Eu até vi, acho que foi mesmo o Fernando que comentou isso, que ele aceitou que a defesa realmente vai ser isso, né? Eles vão permitir corridas para que a gente consiga cobrir a questão dos passes. E eu acho que realmente é isso que eles estão pensando, porque na questão de passes a gente vê que a gente não está sofrendo tanto, por enquanto. Mas a gente não está sofrendo tanto. O que eu realmente fico triste nessa defesa é a questão de que eu gostaria de ver um jogador que eu não estou vendo, tudo bem que a gente sabe que ele está na questão de lesão, mas que é o Leno Jackson, cara. Eu não ouço falar nada do Leno Jackson, o Leno Jackson tá apagado, e eu queria ver isso, sabe? Eu queria ver desse jogador, é um jogador que eu acho que poderia também ajudar a gente ali nessa nossa linha defensiva ali. E Mad Max, fico preocupado com ele, cara, porque mesmo que ele volte agora, o primeiro jogo dele já vai ser numa semana 5, sabe? Jogo agora, por exemplo, se ele for jogar agora contra os Patriots, é um jogo de ex, Stephon Diggs, o Cacilda, Mac Hollins? Mac Hollins, cara, Mac Hollins, é jogo de ex. E a gente sabe que o jogo de ex tem um pezinho maior, né, cara? Sempre tem, foi assim no ano passado com o Houston Texas e o Stephon Diggs de novo. Então, sei que ele vai ter aquele ranço de querer jogar muito pra cima da gente. Então, eu não sei se eu gostaria de ver o Mad Max já iniciando com isso, iniciando marcando um Stephon Diggs, né? Ou. Putz, não sei. Não sei. Mas também vai começar com quem, se não for pra começar, né? Os Patriots também talvez seja uma boa. Ele precisa começar logo, ele precisa. Isso não tem desculpa. Tem que começar, pelo menos tem que seja revezamento aí de novo, que nem o Travis White e o Darren Strong tem feito, né? Então, assim, eu espero muito que, na verdade, a nossa defesa cresça com esses jogadores vindo, cara. Com o Harrison vindo, eu realmente espero que o Job faça alguma coisa, né? O Hoyt também, que realmente eles apareçam e que seja um acréscimo para nossa defesa, do que continuar do jeito que tá. Do jeito que tá não dá, cara. Perder tackle é inadmissível para uma defesa da NFL. Inadmissível. Então, depois a gente vai mencionar a nossa questão da ala de safeties, mas assim, cara, inadmissível, pelo menos essa questão da perda de tackles. Cara, é doideira isso aí, né? Sim. Muito tackle perdido. Isso aí não é nem a primeira vez que a gente vê isso acontecer, né? Não. Isso que é mais complicado. Mas. Cara, o Maxwell Hairston, a partir do momento em que ele estiver livre, a partir do momento em que a equipe falar, pode ir para jogo, eu não colocaria ele de titular, claro, né? Porque senão ele vai levar um banho de todo mundo. Mas, como tu mesmo disse, bota o cara para revezar de vez em quando, tá ligado? A gente ainda vai ter algumas partidas aí pela frente, ainda tem Panthers pela frente. Beleza. Ainda tem Falcons pela frente, né? Beleza. Falcons é um time que pode ameaçar um pouco mais que o Panthers, mas, cara, dá para ir testando também o carro. A gente só tem que saber mesmo sobre a gravidade dele, né? Sobre a gravidade da lesão, né? Em que pé a lesão dele está, né? Que a gente não sabe. Mas acho que no pé essa é a direito, grande sabe? questão. Que resenha, cara. Resenha absurda aqui do nosso Bruno Milione se divertindo nesse podcast. Mas falando em pé direito, quem
entrou com o pé direito, disposto a fazer história nesse jogo, foi o Christian Bale, pode já, o Cole Bishop. Beleza. Que com aquela jogadinha dele fez uma imagem espetacular, uma jogada muito boa, né? Sim. Cara, é igual aquela parada de avião. Já vi aqueles vídeos dos caras falando sobre quando um avião cai, que nunca é uma coisinha só, né? É uma soma de fatores que levam o avião a cair, né? Beleza. Se a jogada do Saints se desenvolve de uma maneira normal, dificilmente o Bishop faria uma interceptação tão bonita quanto aquela, né? Se o Concordo Saints não resolve plenamente. fazer um flea Uma firu? flicker, não é nem flea flicker, é flea flicker? Não, flea flicker é outra jogada. É Philly Special, uma Ok. tentativa de Philly Special. Talvez eles não tivessem tido esse problema, né? Que o Spencer Rattler toca pro cara, o cara troca pro Chris Olave, e o Chris Olave toca pro Rattler. De novo. Só que o Rattler infiltrando, né, na endzone. Só que, cara, a leitura do Bishop foi espetacular, acompanhando. O que foi loucura. Aí, cara, espetacular. Então, ele vai lá no alto, tem uma impulsão gigantesca, né, para recuperar essa bola, fenomenal, e consegue essa interceptação já na parte, não na reta final do jogo, né, mas já se encaminhando. Já foi no Essa já foi no segundo interceptação tempo. foi no antes do, Não, foi foi antes no do segundo intervalo. quarto, foi no primeiro Foi no tempo segundo ainda. quarto. Isso. Uma, Na verdade, por, era para eles terem saído pro intervalo na frente da gente. que ficou um minutinho e pouquinho no relógio, e os Bills largaram de mão, nem fizeram nada, né? Exatamente. Deixaram rolar lá. Depois a gente vai falar sobre isso aí, ô Milione, quando a gente for falar Concordo. de ataque. Muito obrigado. E aí, cara, muito boa partida do Cole Bishop, e é aquilo que a gente sempre falou, né? O Cole Bishop, ele não fez uma boa pré-temporada, né? Ele estava sendo muito exposto na pré-temporada. Ele vinha sendo muito criticado, mas é aquela história, irmão. Ele não vai aprender se ele não estiver em campo. E ele tem esse potencial, né? Ele foi em alguns momentos batidos também na partida contra o Ravens e tudo mais. Também não tem como não ser, né? Mas ele tem campo para ir aprendendo, né? Cara, em que mundo, se fosse o Hamlin, ele faria essa Ah, jogada? não. A bola Boa. chegava no Spencer Rattler, ele tava ainda no meio da endzone, correndo, pô. Com a Bem, velocidade que o Hamlin tem hoje. bem colocado de Ligado? exemplo. Ótimo exemplo. Absurdo. Mas é uma dupla de safety que, ah, por enquanto, tá ok. Tá ligado? O desempenho do Rap caiu muito pra mim do ano passado pra cá. Eu era um cara que sempre defendi muito ele, né? Como um bom jogador de bola, um bom safety na cobertura. Ano passado ele salvou muito a gente em vários momentos em que alguém perdia o ângulo do tackle, alguém perdia o tackle e ele chegava enlouquecidamente em velocidade absurda para taclear o cara e salvar a gente. Mas esse ano não tá sendo muito bem assim, né? Mas de qualquer forma é bom ver o Bishop se destacando assim, né? Dá uma moral pro cara também. Sim. E ajuda, né? Ajuda também a levantar a moral do cara e isso também ajuda no decorrer do crescimento dele mesmo. É bom, é necessário. E essa jogada foi, sim, fundamental para até mesmo para a questão da vitória dos Bills, cara. Porque imagina a gente sair para o intervalo perdendo o jogo para o New Orleans Saints, sabe? Isso já entraria já no segundo, né? No segundo tempo, ali depois do intervalo, com uma moral mais baixa, entraria já pensando que a gente teria que, putz, precisa fazer alguma coisa aqui, até porque, se eu não me engano, quem começa no ataque depois é o Saints, se eu não me engano, a gente começou no ataque, né? Então já Isso. seria ainda pior ainda, sendo que os caras ainda poderiam pontuar e aumentar isso. Então, assim, essa jogada foi de extrema necessidade mesmo para nossa vitória, cara.
concordo plenamente com você que se essa jogada não fosse feita da forma que ela foi feita, o bicho não teria pego. Dá pra você ver, pra quem não viu, assista essa jogada aí. Dá pra você ver, a bola ela é extremamente mais lenta do que um quarterback, por exemplo, jogaria mesmo. Então, você vê que ela dá um balãozinho bom, assim, dá tempo dele dar um pique bacana e pegar. Mas não vamos tirar o fato da leitura dele, que nem você mencionou. Ele poderia muito bem ser queimado nessa daí. Mas não, cara, o cara guardou a visão dele de jogo, foi perfeito. O cara acompanhou a bola e conseguiu fazer a interceptação de uma mão só, né? Uma interceptação de uma mão só. Os caras ainda no vestiário ficaram falando bastante sobre isso daí para que todo mundo marque isso na cabeça. Foi uma interceptação com uma mão só. Cara, eu concordo com você que o Bishop, eu acho que ele tem muito ainda para crescer. Espero que essa jogada e esse jogo ajudem ele nisso. E espero que o Rap volte ao seu crescimento, cara, porque concordo com você que assim, o Rap parece que decaiu demais na questão de qualidade dele. O Rap tava lento nesse jogo também, assim, demorando para chegar, coisa que não era o que ele fazia antes, que nem você mesmo mencionou, era uma coisa, o cara era muito mais rápido e em cima dos tackles. Cara, triste ver isso. Eu espero muito que tenha sido um jogo da feijoada mesmo para todas essas pessoas, porque eles têm muito mais a crescer, cara. Tem muito mais a crescer, é óbvio. É melhor do que se tivesse o Damar Hamlin ali, do que, sabe, sim, com certeza, cara, com certeza. Do que se não me engano, acho que era o Forrest que a gente tinha, que saiu fora. Porra, Isso. melhor do que os caras, com certeza cara. Mas isso não ainda significa que está bom. Só significa que, comparado aos reservas, vocês estão melhor. Mas é por isso que eles são reservas. E por isso que vocês são titulares. Porque se não fosse, seria o inverso, brother. Então, espero que isso ajude a crescer os jogadores aí. É isso. Agora, cara, partindo pro outro lado da bola, como a gente falou, os bichos começaram voando, né? Os 2 primeiros drives, touchdown. Excelente. Né? Como eu falei, que eu mandei a maldita mensagem falando que esse jogo ia acabar antes do intervalo. Me arrependi, nunca mais farei isso. Obrigado. Mas depois disso, cara, tiveram 1, 2, 3, 4. Tiveram 4 drives, sendo que um desses drives nem rolou. Foi o drive antes do intervalo. Tá. Até os Bills pontuarem de novo. Sendo que no terceiro drive, que foi o drive da interceptação do Allen, que foi um meio esquisito, tá ligado? Eu não falo nem de interceptação do Josh Allen, mas do modo em que essa campanha foi gerida, tá ligado? Nem parecia que era os Bills. É muito parecido com o que tu falou, tá ligado? Sobre tá testando jogadas e tudo mais. Porque, cara, não tava parecendo o Buffalo Bill e Joe Brady que a gente tá acostumado a ver um ano, né? Cheiro de Ken Dorsey, não tinha? Cara, doideira, né? Porque muito esquisito, sabe? 2ª para 10, tenta passe longo pro Allen. Inclusive, é bom citar que nessa 2ª para 10, o Jonas Sanker, que fez a interceptação, ele já tava na cola dessa bola antes. Ele encostou nessa bola na jogada. E aí, vai a 3ª para 10, um passe mais longo ainda, e aí uma cobertura dupla não tem jeito. Ele acabou ficando com a bola. O Jonas Stanker. Depois dessa interceptação, eu vi muito o gringo entrando em pânico. A torcida dos Bills gringa, ela, às vezes eu tenho a impressão que eles não batem bem da cabeça. Mas tudo bem. É uma interceptação depois de não sei quantos anos de touchdowns, né? Obrigado. Algo que ele cortou brutalmente na última temporada, né? E nessa aqui também. O pessoal se desesperando, parecendo o fim do mundo. Mas também não foi nada de brilhar os olhos desse jogo do Allen, né? Ele, quando
precisou aparecer ali em alguns momentos, correndo com a bola, apareceu, fez o seu touchdown, depois conseguiu uma boa escapada quebrando tackles, né? Mas, cara, tinha alguns momentos em que saiu o snap, a bola chegava na mão dele e ele fazia a jogada com uma preguiça, igual eu, meu amigo, acordando, jogando a bola de qualquer jeito pro running back. Pô, teve uma campanha horrível, velho, que os bichos tentaram uma quarta descida ali com o Shaquille, que foi, pelo amor de Deus, cara. Não, cara, isso aí que tu tá falando, isso aí que tu falou é muito verdade, né? Jamais que os bichos fariam isso em outra partida, qualquer que não fosse essa, cara. Eu acho que olharam pro Saints e falaram, esse time aí dá pra dar uma vacalhadinha aqui nas chamadas, a gente vai experimentar coisas. É a única explicação que eu vejo pro modo como esse ataque foi chamado nessa partida, porque foi realmente complicadíssimo, né? A terceira descida já foi cabulosa, que primeiro que o Ray Davis não consegue passar, né? O Ray Davis que não vem bem até o momento, né? Ele também vem sendo pouco utilizado e quando entra nem vem conseguindo fazer o seu serviço. Depois, na terceira descida também não rola. Depois, numa 4ª-1, rola essa chamada terrível pro num passe horroroso, não é nem um passe, né? Só uma jogadinha pro Shaquille. Nossa, né? péssimo. E aí os Bills acabam tendo turnover on downs. Inclusive, esse foi um dos pontos que manteve muito o Saints no jogo, né? Constantemente Sim. Eles começavam as suas campanhas quase no meio de campo, né? Seja por retorno, seja por erro da equipe, eles constantemente precisavam caminhar pouco. Mas foi um jogo bem sem sal desse ataque, na verdade. Tivemos, fora o Allen, né? James Cook se destacando novamente, né? Com boas corridas, mais um jogo com mais de 100 jardas. Né, ele está fazendo muito bem esse serviço. O Allen tentou 22 passes. Teve em algum momento, acho que era no terceiro, quarto, que ele só tinha tentado 16 passes, algo assim. Tá muito baixo o número de tentativas de lançamentos dele, né, com o momento. Mas de resto, cara, tivemos Khalil Shakir com seu touchdown, tivemos Dalton Kincaid aparecendo só no fim do jogo, né, com seu touchdown. Tivemos uma cena que, quando eu vi esse momento no jogo, eu fiquei, o quê? Porque assim, os Bills disponibilizam a sua lista de jogadores que estão lá relacionados para a partida, né, que estão disponíveis. Certo. Eu sempre bato o olho logo nos que estão inativados. A galera que tá machucada. Aí eu vi lá, Matt Milano, Ed Oliver, Spencer Brown. Aí eu, beleza. Eu não nem vi o resto direito. Cara, quando começa o jogo, que tem com o lançamento do Josh Allen, e o narrador me fala, Curtis Samuel, eu falei, que? Eu tô tão acostumado a ver o nome dele naquela lista de inativos, que ele não tava. E eu nem percebi que ele não tava mais nela. Tá ligado? Eu fiquei verdadeiramente surpreso ao ver ele em campo. Mas também parou por aí, né? Teve muito mais que isso, não. Agora o Palmer, que meu amigo, Joshua Palmer, 36 milhões, tá? 36 milhões pro Palmer, que não tá fazendo nada. Teve uma recepção bacana ali no jogo contra os Ravens, mas depois vem fazendo bem pouquinho aí. O Coleman teve a sua parcela de recepções. Sim. Boas recepções, inclusive, mas
esse ataque hoje, nessa partida aí, tava pra brincadeira, né? Tava pra sacanagem. Tava assim, cara. Na verdade, que nem você mencionou mesmo, não foi um bom jogo do Josh Allen. Obviamente, teve momentos de Josh Allen, teve momentos de Josh Allen brilhando. Aquela corrida no meio, né, dele quebrando os tackles, aquilo ali é Josh Allen. Essa é a beleza do nosso jogador, sabe? O passe fake que ele tenta fazer pro Cook, ele entra na endzone e faz o TD. Então a gente teve momentos de brilhos do Josh Allen, mas o jogo inteiro não foi digno de Josh Allen. Isso que a gente mencionou até no começo, cara, parece script mesmo, porque os últimos jogos meio que tem sido isso, sabe? E em alguns momentos existem os brilhos do Josh Allen, existem os brilhos da nossa defesa, e esses momentos que acabam causando a nossa vitória. Mas não está sendo um jogo coerente, um jogo por inteiro, assim, Buffalo Bills, digno de Buffalo Bills. Então, realmente, eu concordo que nesse jogo a gente não teve um jogo excepcional do Josh Allen, mas ele conseguiu mesmo assim ainda trazer a vitória para a gente. A questão da interceptação, nossa, internet para, todo mundo falando, agora acabou, olha o imposto Allen. É isso, porque agora as interceptações voltaram. Cara, ano passado, me corrija se eu estiver errado, mas a gente não teve uma única interceptação. Foi um jogo limpo, né, do nosso QB. Cara, uma interceptação, numa terceira para 10, se eu não me engano, e a bola foi parar lá na linha de 40 jardas. Não tô querendo passar pano, galera, mas não é tão ruim assim também. Ia ter um kicker, ia ter um punch ali, filho. A bola ia parar mais ou menos ali, sei lá, uma diferença de, 5, 10 jardas no máximo. Então, assim, a interceptação não foi uma coisa péssima para o decorrer do jogo pelo estado que estava sendo, pelo estado que estava ali naquele momento. Mas é óbvio que a gente não gostaria de ter visto isso. Mas assim, foi acho que um mérito bastante da questão do safety deles, que conseguiu fazer leitura, tá lá bem perto. Não sei se o Coleman conseguiria pegar essa bola também. Não sei mesmo se o safety deles não estivessem juntos, mas assim, tudo bem. Não foi isso que causou o maior medo, mas sim o jogo inteiro por completo. Cara, a gente não tem wide receivers que tem uma boa separação. Para mim, assim, ao meu ver, o que mais consegue fazer isso, que eu tenho maior confiança, é o Khalil Shakir. Joshua Palmer, cara, tá sendo o maior jogador assim dessa temporada de longe para mim, que é a pergunta do porquê. Por que a gente pagou isso, cara, pra esse cara? Os outros jogadores, ok, faz. Joey Bosa, pra mim, tá tranquilamente se pagando. Eu tô vendo. Assim, a gente ainda não viu com o Job, a gente não viu o Hoyt ainda pra dizer, mas, cara, o Joshua Palmer, meu pai do céu, por que a gente pagou tudo isso pra esse cara, cara? Até agora ele não mostrou nada. Nada, 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 nada. Péssimo jogo, não gostei. Kincaid, aparecendo pouco. O famoso todo mundo everybody eats, mas eu vi até um cara mencionando um negócio bacana que assim, everybody eats, mas cara, meio que tá uma pessoa comendo mais do que as outras aí, que é o Cook. Então vamos começar a chamar ele de Fat Cook. Nos Estados Unidos os caras começaram a falar isso, vão chamar ele de Fat Cook, cara, porque tá comendo muito. Não tá tendo tanta distribuição assim como a gente tinha antes. Sabe, no começo que a gente mencionou, eu acho que o Brady tentou fazer isso, mas cara, que não espero que ele perca essas vontades, não de testar, cara, mas de fazer jogadas mais dignas do que o Josh Allen consegue fazer. Aquela quarta para 2, totalmente pior chamada ever. Daria para ir naquela 4 para 2, eu iria tranquilamente, tava para ir sim, cara, mas numa outra jogada, faz uma jogada onde o Josh Allen corre, cara, faz qualquer coisa, mas não faz aquela porcaria. E a culpa não é do Shakir, não, cara. A culpa cai sobre mesmo a questão da chamada, velho. Péssima chamada. Ray Davis, a gente não tem visto dele. Não acho.
vi isso, o próprio Joe Marino fala sobre isso, fala, cara, eles mencionam que Ray Davis não existe mais. Então, tipo assim, vamos esquecer Ray Davis porque ele já não é mais o mesmo cara. Eu não acho que é isso, cara. Eu acho que é questão de oportunidade. Não estão dando oportunidade pro cara. Ele teve um único snap nesse jogo, velho. Em um único snap a gente vai tratar ele como, tipo, um péssimo jogador, um péssimo running back. De forma alguma. Ty Johnson. O que o Ty Johnson fez? Na verdade, utilizaram mal o Ty Johnson. A gente sempre menciona isso, que o Ty Johnson é um running back daqueles passes curtos. Cara, o Ty Johnson não teve isso, não tava ali para esses momentos. Então, cara, eu acho que dava para utilizar muito mais o Ray Davis, principalmente nessas jogadas, essa 4-2. Tudo bem que na outra ele não tinha conseguido, mas, cara, tenta alguma coisa com o Ty Johnson, tenta alguma coisa com esses caras, mas não tem essa necessidade. E então, assim, ao todo foi um jogo muito opaco mesmo do nosso ataque. Foi um jogo, assim, sem sal, sem açúcar, cara, sem tempero nenhum. Um joguinho bem meia fase. E o único jogador, para mim, coerente, assim, do começo ao fim, não vejo erros na questão da parte dele, para mim é Khalil Shakir. Sempre mencionei aqui, se ele é um visionário que viu esse cara muito antes do que eu às vezes tinha percebido. Mas, cara, o Shakir, para mim, hoje, eu tranquilamente faria o meu ataque voltado um pouco mais para ele, cara. É um cara muito confiante, é o cara que mais consegue um pouco de separação pra gente do que os outros wide receivers. É um cara que cinco targets, 5 recepções nesse jogo. É um cara de confiança nas mãos. Eu gosto demais dessa ideia de que a gente precisa utilizar muito mais o Khalil Shakir do que hoje ele é utilizado, sabe? Para mim sei lá, cara, vai pagar o que a gente pagou pelo Palmer, mas depois mete o pé nessa bunda aí, pega uma outra pessoa, cara. Mas esquece e foca um pouco mais no Shakir. Shakir e Coleman, vamos trabalhar nesses dois. Eu acho que deveria ir mais por esse caminho. Eles estão fazendo muito bom trabalho, né? O Coleman dessa vez não teve touchdown, mas ele teve boas recepções. O Shaqiri teve um belíssimo touchdown, né? Ele consegue Sim. pegar a bola, escapa do primeiro tackle, consegue se livrar dele, né? O cara agarra ele e dá um 360 ali. Escapa, vem o segundo jogador para taclear e ele também não consegue, ele vai para a endzone, tem uma foto belíssima dele comemorando com a torcida, diga-se de passagem. Foi muito boa a partida do Shaqiri. Sempre quando é apresentado para ele uma oportunidade, ele aproveita, né? Com certeza. E como tu falou, né? O Kickers apareceu em um momento. O Jackson August, ele tá tendo muito mais snaps do que eu imaginava, diga-se de passagem, tá? E recebendo a bola ainda, né? Já que ele era tão criticado por não ser tão bom recebedor. Sim. Ele vem sendo utilizado muito nesse ponto, né? Mas, de qualquer forma. E é isso. Celão, perdão, mas a gente esqueceu, não sei, a gente esqueceu de uma coisa só de que nossa linha ofensiva não jogou bem, né, nesse jogo. O Josh Allen foi sacado demais, cara. Foi sacado demais. Já ia esquecer disso, cara, que é até doideira falar, né, mas eu falar, né, mas, cara, assim, há um ano atrás, eu trocaria o Spencer Brown pelo Vandermark na hora aí. Nessa partida aqui, o Vandermark passou aperto, né? Passou. O Spencer Brown fez uma falta impressionante nessa partida aqui no lado direito do Ali, cara. Então, a nossa linha ofensiva sofreu, né? E aí, enfim, até é outra coisa, né? Porque quando o Pocket tem um momento ali no jogo, né? Que o Pocket colapsa em um snap, o Allen sofre um sec que recua sei lá quantas jardas. Uma cacetada. Sim. Vem outro snap, ele recua de novo e vem outro sec que faz ele recuar mais ainda. Nas duas jogadas ele nem demonstrou reação. Que ele, cara, tava vindo a galera em cima dele, aí ele falou, meu irmão, deixa eu ficar parado aqui, me proteger, não vou nem me arriscar muito nesse momento. Sim. Tá ligado?
vou ficar tranquilão aqui, mas realmente o Spencer Brown fez falta nesse jogo. No lado direito do Allen. O que é até curioso, né? Porque teoricamente o lado mais frágil deveria ser o lado esquerdo, né? Que é o ponto cego dele, né? Sim. Só que é coberto pelo John Dawkins, que vai muito bem. E o Vandermark acaba tendo um desempenho muito abaixo nesse jogo. Deixa eu só ver uma estatística aqui, só para eu não ter passar informações erradas. É isso aí mesmo. Os Bills tiveram 11 faltas nessa partida. Ah, sim. 11 faltas nessa partida. A grande de questão é que a equipe deu certa sorte dessas faltas não tirarem tanto campo para a equipe. Foram 11 faltas e só 55 jardas. Mas é muita falta, cara. Não dá para seguir assim todo o tempo, né? É muita falta que essa equipe tá cometendo e o pior, não é nem de hoje. Não, você fala de ser algo que já está acontecendo já faz um tempo e ainda não foi cortado isso, né? Tá tendo uma responsabilidade aí dos nossos jogadores realmente de cometer essas faltas que uma hora cobra. Uma hora, não cobrou dessa vez, mas uma hora cobra. Exatamente. Tivemos também o Prater, né? Que o Prater foi. Já ia esquecido dele, mas só para não passar batido pelo vovô Matt Prater, ele teve 1 de 1 de field goal, né? 4 extra points, ok, e foi 100% em tudo aí. O mais longo dele também foi só 35 jardas, então foi bem tranquilo essa partida pro Prater, esse jogo. O Milione, vamos aos nossos momentos. Com certeza. Agora, aí eu vou te falar, hein? Acho que vai coincidir alguns aqui, tá? Eu também tô sentindo aqui, isso. Tá? Beleza. Eu tô sentindo isso. Vamos ao melhor jogador da partida. Vamos ao MVP. Bora lá, Bruno. Quem é o seu melhor jogador desse jogo? Cara, o melhor jogador desse jogo que eu já mencionei ele, vou colocar ele na questão, novamente, que nem eu mencionei, questão de coerência, cara. Um cara do começo ao fim coerente, um cara do começo ao fim de extrema confiança. O senhor Khalil Shakir, cara. Khalil Shakir, 5 targets, 5 recepções, 69 jardas conquistadas, sabe, uma média de 13,8 jardas aí por recepção. Um único TD dele, uma única recepção dele que causou o TD foi de 43 jardas. Então, assim, cara, para mim, não colocaria uma outra pessoa senão o Khalil Shakir por esta questão. Para mim, eu gosto muito desse lance de coerência, cara. Começo ao fim, jogar bonitinho. E o Shakir foi esse cara para mim. Excelente. Bom, meu MVP ele vai ser diferente, mas ele também vai ser de ataque. E vai ser mais por conta do fato de que em muitos momentos ele estava sendo uma válvula de escape ali. Em momentos de dificuldade ele estava saindo bem. Que é inevitavelmente o James Cook. E também teve seu bom desempenho nessa partida. E mais uma vez conseguiu apresentar o seu melhor futebol sem muito esforço, o que é bom, diga-se de passagem. Com certeza. Quebrando recorde, né? Aliás, toda semana alguém tá quebrando recorde nesse time. Tá começando a ficar um pouco chato. Tô impressionante, rapaz. De onde é que tá vindo tanto recorde? Não sei se a nossa média que era baixa. Há de se avaliar. O que é que tá rolando aí? Agora, vamos de melhor jogada ofensiva da partida. Vamos de Turdo Thomas.
Aqui sim eu vou. Aqui sim eu vou em Khalil Shakir. Não tem como. Achei belíssimo o touchdown dele, né? Todo o lance da jogada, porque foi um passe curto. Ele é um cara que ele é especialista, é praticamente um especialista em jardas após a recepção. Então ele pega essa bola, corre, escapa do tackle, escapa do segundo tackle, vai pro touchdown, vai pra galera, show de bola, veio parar aqui no Biscast. É coisa linda, espetacular o touchdown do Shaqiri, e ele é o Turlo Thomas de hoje. Cara, aí então nesse caso aí a gente vai repetir então, porque para mim também era exatamente essa mesma jogada. Khalil Shakir, cara, no primeiro quarto já ali, uma segunda para 5, ele tava um pouco, acho que para trás da metade do campo, consegue ele recepcionar a bola, consegue quebrar teco, consegue correr pra caramba, e tá correndo até hoje aí, se você não para o cara. Então não tinha como ser uma jogada diferente para mim. É isso aí, Khalil Shakir, TD do nosso ensaboado Khalil Shakir. Excelente. Vamos ao tackle do Bruce, a melhor jogada defensiva da partida. Vai lá, o Milione, qual é o seu tackle do Bruce? Então, tackle do Bruce para mim, na questão defensiva, não acho que tem muitas jogadas aí. E eu fiquei com a interceptação do Bishop. Para mim foi a jogada da defesa, que nem eu mencionei, que foi que causou aí até a vitória mesmo. A vitória mesmo para mim dos Bills, eu acho que tem muita correlação com essa jogada. Então, cara, mas era ali finalzinho do segundo quarto, já ainda a gente indo para o intervalo, isso iria mexer muito com a nossa cabeça, da gente ir para o intervalo perdendo, sabe, terceira para gol, 1 minuto e 27 no tempo, cara, para terminar, e aí o Saints faz aquela jogadinha, cara, o placar ia para 17-14, sabe, e assim, a gente não mencionou isso, mas depois os Bills deram uma vacalhada de que não quis nem tentar e foram pro vestiário. Ali, acho que os Bills iam, se os Saints conseguem marcar, os Bills iam ter que forçar, fazer alguma coisa, às vezes dá merda. Então, assim, para mim, essa interceptação do Bishop com uma única mão foi um ponto aí crucial para a gente conseguir essa vitória. Cara, eu ia dizer, quando tu falou, não teve muitos momentos, ia dizer só teve um, mas teve outros também. Teve o sec do Epeneza e teve o fumble do Bolsa, mas cara, nenhum de fumble do Bolsa recuperado pelo Epeneza, tá? Sacou? Mas cara, nenhum desses teve o real impacto, a real beleza dessa interceptação do Cole Bishop, né? Também, eu, Milhões, isso aqui é um jogo bem complicado da gente fazer seleções diferentes, né? Dependendo do jogo até dá. Jogo, Dependendo do jogo até dependendo, dá. dá. Mas Esse esse aqui, esse aqui jogo. tá difícil. Esse aqui foi Pô, difícil. já fiquei Mas feliz que você escolheu o Cook ou o Shakir, filho. é, podemos dizer que foi uma mudança ali. Foi uma decisão ali. Eu Sim. tinha 3 aqui na minha lista. Um deles ia ser. E aí foi o Cook. Certeza. Mas o Milho a gente acabou não falando, mas a gente pode falar rapidamente sobre isso, sobre qual a tua opinião sobre os Bills simplesmente desistirem de atacar faltando 1 minuto, mesmo podendo buscar pelo menos um field goal ali no fim do primeiro tempo, né? Pelo menos ampliar o placar ali. Cara, achei de uma atitude ridícula. Ridícula mesmo. E assim, essa atitude não partiu dos jogadores, tá? Porque dá pra perceber claramente que o Josh Allen queria continuar. A câmera filma ele e ele tá até, tipo, olhando assim pro lado. E ele, tipo. Então, tipo, você já percebe que tava todo mundo indo. E foi uma decisão técnica da galera pegar e falar: deixa quieto. Cara, ridículo. Ridículo. Tá? A gente tinha tempo, a gente tem um jogador que consegue, a gente sabe muito bem o que ele consegue fazer com poucos segundos. Cara, pelo menos um field goal, sabe? Abrir ali, a gente tava 10-14, cara. Você abre mais 3 pontinhos ali, sabe? É ruim você abrir 3 pontinhos e ainda você tem uma diferença aí, sabe? Daria uma diferença de uma campanha, vai, um touchdown e um field goal, cara. Ia ficar 10-17.
Pô, ridículo. Ridículo, cara. Realmente foi, assim, uma coisa que me deixou puto. É complicado, né? Complicado. Dá pra ter buscado. Mas, né, como tu falou mesmo, questão técnica, veio de cima, hein, Miliones? É os caras. Os É caras os que caras. mandaram. Os caras que mandaram. Eles só obedecem. Se eu sou pergula, eu puxo a orelha. Ah, o Pegula vai puxar a orelha do McDermott, sim. Relaxa. Tá bom. Peraí. Vamos ao nosso momento, o Dom Bibi, momento mais emocionante do jogo. Isso aqui foi difícil, hein? Isso aqui foi difícil. Não vou falar que o meu momento Dom Bibi foi o momento em que o jogo acabou. Eu vou estar mentindo. Mas o meu momento Dom Bibi é o momento em que a gente não vê todo dia e quando a gente vê, a gente tem que apreciar, que é AJ Epeneza conseguindo suas estatísticas para a temporada. Parabéns, Epeneza. Você acaba de colocar números na sua biografia de qualquer site aí que vai procurar estatística. Tamo junto, você tá fechador com a gente aqui no momento do umbigo de emoção. Não, e ainda sai fazendo graça ainda, como ele, tipo assim, pô, velho, faz um negócio bonitinho ali e fica quieto, velho. Não fez nada temporada até agora. Ai, caceta. Não, essa é boa, essa é boa. Escolhi o Peneza, acho justo, cara, porque realmente é o momento do ano aí, talvez. Não do ano, tô falando assim, tipo, da vida dele, talvez seja isso. Eu vou colocar aqui no final, ali no final, né, no quarto ali, nos 8 minutos, a gente tem aquela corrida do Josh Allen, cara. E é aquele ali, pra mim, é um momento de o Josh Allen ainda tá aqui, o Josh Allen ainda existe. O momento do Josh Allen, cara, não foi o momento do Josh Allen que deu pra gente se deliciar, né? Então, como não teve muitos desses momentos nesse jogo, esse daí foi o que pra mim marcou mais aí. Uma quebra de teco, por um minuto até achei que ele ia conseguir quebrar aqueles últimos dois caras ali e ainda correr pra TD, sabe? Então, vou ficar com essa daí pra mim. Excelente, excelente. Era uma boa escolha também. Na verdade, tinha algumas boas escolhas, né? Das contas. Claro que Tinha. o jogo foi chatíssimo e faria sentido eu escolher quando ele acabasse. Mas tinha essa corrida do Allen, tinha pra mim o Epeneza sacando, tinha o Joey Bolsa conseguindo fama, o próprio TD do Shaqir, né? A Boa. própria corrida do James Cook, enfim, temos momentos aí, né? O fake Allen, Tivemos né? Aquele opções. fake de passe pra ele correr pra TD Uhum. também. Tivemos opções. A interceptação do Bishop, mas Verdade. acho que fizemos boas escolhas aqui. Boa, concordo. É isso aí, Bruno Milioni. Entregamos mais um episódio aqui. Antes de encerrar, eu queria dar os tradicionais recados e pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, @blog dos Bios, no Spotify Bioscast Brasil. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, que vai ajudar muito a gente a continuar o nosso trabalho. Bruno Milioni, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Tamo junto. Que isso, eu que agradeço aí mais uma vez poder estar participando. Muito obrigado aí por tudo. Esperamos aí estarmos no próximo programa e esperamos estar ainda mais felizes ainda com um 5-0, né? Então, é isso aí. Muito obrigado, valeu Celhão, valeu todo mundo e Go Bills! É isso aí, os Bills voltam a campo no próximo domingo contra o New England Patriots no Sunday Night Football. É para ficar esperto, hein? Tem que ficar ligado. Mas é isso aí, valeu demais todo mundo que nos ouviu até aqui. Go Bills e até a próxima.